primeiro lugar, quero agradecer muito o convite para estar nessa atividade. Eu acho que esse tipo de intercâmbio de diferentes áreas de saber nessas discussões de ética na pesquisa, de integridade, é fundamental para a gente conseguir ter uma visão o mais abrangente possível e, ao mesmo tempo, compartilhar, porque na essência os nossos problemas são os mesmos. Né? Digo, na medida que a gente for depois, que a Cristina for encaminhar essa questão a partir dos pontos que a Débora levantou, a gente vai poder tocar talvez um pouco nessa questão toda regulatória que está em discussão, e de algumas questões que mereceriam talvez um pouco mais de cuidado para trabalhar nessa diversidade de áreas e fazeres que a gente tem de pesquisas tão diferenciadas quanto essas. Mas nesse primeiro momento eu vou abordar a questão da integridade, que é um tema que não é propriamente da ética na pesquisa no sentido mais estrito, né? Mas é um recorte dentro da ética na pesquisa no sentido de preservação dessas qualidades mínimas esperadas quando da publicação, quando da divulgação, quando da elaboração propriamente dita das pesquisas. Integridade surge, né, dentro dessa proposta de uma palavra latina, e vocês veem que ela tem essa questão de ser polissêmica, né? Ela consegue trabalhar com múltiplos significados, passando por todas essas questões que estão aqui pontuadas. Na medida que a gente começa a ver isso, vocês veem que a gente pode migrar de um para outro e vamos ter problemas. Então, às vezes é importante a gente conseguir pensar que esse tema da integridade, que atualmente é tão discutido, ele não é novo, né? O Samuel Johnson, que foi um grande escritor da Inglaterra, quando ele publicou uma novela chamada História de Razelas, o Príncipe da Abissínia, no meio desse texto literário ele tem essa frase maravilhosa que eu acho que talvez seja a melhor definição que a gente possa usar. Quando ele colocava que a integridade sem conhecimento é frágil e inútil, e o conhecimento sem integridade é perigoso e terrível. Ou seja, dentro dessa visão, né, que os literatos têm, de nos dar, às vezes, esses rasgos de genialidade, essa aqui é uma. Vocês veem que isso aqui foi escrito em 1759, né, e ele já estava preocupado com a coisa que hoje talvez seja o que mais nos angustia. Operacionalmente, para a gente ter uma visão mais pragmática, eu sempre gosto de usar essa definição de ética dada pelo professor Robert Witt. O Witt é um professor atualmente ele está no Instituto Kennedy da Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. E essa definição, quando ele coloca que a ética é a realização de uma reflexão disciplinada das intuições morais e das escolhas morais que as pessoas fazem, é extremamente feliz. Porque o que é o fazer propriamente da ética é essa reflexão com rigor, é uma reflexão que não é simplesmente um livre pensar, é uma reflexão que tem um método associado, é uma reflexão que vai permitir que as pessoas possam ter essa perspectiva, né, mais de um trabalho sistematizado de pensar sobre algum tema. Isso aqui depois, se vocês quiserem, eu boto esses slides todos, tá? Eu dou um endereço para vocês depois, que é onde eu tenho um repositório que vai todas essas coisas, tá? E o que é importante que o Witt coloca são essas duas questões ali. Primeiro, intuição moral. E segundo, escolha moral que as pessoas fazem. Tem discussões que não passam pelo plano da moral. Tem discussões que são meramente técnicas e não interessam. Não tem um componente moral associado. Agora, as que têm componente moral, vocês sabem que não obrigatoriamente elas têm uma matriz racional por trás dela. É uma discussão que já vem se trazendo há muito tempo, os diferentes modelos de tomada de decisão. O meu grupo de pesquisa trabalha predominantemente com tomada de decisão, e a gente vê, por exemplo, assim, que pessoas extremamente desenvolvidas, entre aspas, do ponto de vista educacional,
racionais em todas as suas dimensões, quando tomam decisões pessoais, abandonam totalmente esse referencial e a gente vai ter uma desdiferenciação total desses aspectos. Ou seja, avaliar as intuições e avaliar as escolhas morais que as pessoas fazem, não no sentido de julgamento, mas de reflexão associada sobre esse processo de tomada de decisão. E esse é o papel da ética, nada mais do que isso. Muita gente confunde ética com moral, confunde ética com julgamento, confunde ética com código de ética profissional, que não tem absolutamente nada a ver. É uma deturpação do nome ética nesse documento. É um nome que acabou se consolidando equivocadamente, mas não dá para tirar por uma questão social e de perspectiva de leitura, inclusive, do documento. Mas essa é uma boa definição. E vocês veem que esse tema da intuição, durante muito tempo, foi tido como uma coisa que não... Ele escapava entre os dedos. Nós não tínhamos como realmente estudar isso um pouco mais aprofundadamente. Hoje em dia é um tema que voltou fortemente para estudos cognitivos. E vocês veem quanto se coloca, né, que as respostas intuitivas iniciais são acompanhadas de uma experiência metacognitiva, chamada sentimento de retidão, que sinaliza a necessidade da gente pensar um pouco mais sobre o tema. Eu apresento para vocês qualquer situação. Imediatamente vocês classificam ela como boa ou má, como correta ou incorreta, adequada ou inadequada. Isso é a intuição de vocês. A gente vê qualquer episódio, a gente já começa a fazer essas classificações. Isso é a intuição. E onde é que entra a ética? Na reflexão sobre ela. É de verificar até que ponto aquilo ali simplesmente é uma intuição fruto de um impulso, de um pré-julgamento, ou se ela tem base que a ética vai ter que trabalhar, que é o quê? Sair do plano opinativo para ir para o plano argumentativo. De eu poder discutir racionalmente essas posições que eu vou assumir. Quando a gente pensa essa questão da reflexão ética, a reflexão ética na ética na ciência, na bioética, ela não tem aquele compromisso que a filosofia tem. Se eu fosse um filósofo, eu teria que me filiar em uma dessas correntes. O nosso grupo de pesquisa trabalha utilizando esses 7 referenciais como uma caixa de ferramentas que a gente dispõe para poder pensar em alternativas e argumentos. Se eu fosse um filósofo, eu me filiaria, por exemplo, numa linha de direitos humanos e eu faria o cotejo dos direitos humanos frente às demais áreas, ou da ética da responsabilidade, ou do principialismo, das virtudes, passando até a alteridade. Agora, nós que trabalhamos numa perspectiva de bioética, ou de ética na ciência mais pragmática, eu não tenho esse dever de me filiar a uma dessas escolas. O que eu faço é trazer da filosofia isso como um aporte que vai me permitir o quê? Uma riqueza de argumentações que eu vou poder adequar em cada uma das situações que a gente está estudando. E esse é um tema que é fundamental nos comitês de ética. Que um comitê de ética em pesquisa, isso a gente, eu venho acompanhando isso desde o início aqui no Brasil, tem comitês que assumem uma linha e eles não saem daquilo ali. Isso está errado. Porque a gente tem que contemplar essa diversidade de argumentações, porque as áreas são diferentes, que têm peculiaridades que merecem olhares diferentes que a gente vai ter que dar. Então, essas 7 perspectivas éticas que estão aqui listadas, elas não são para fazer uma opção, mas elas são como que um cardápio que a gente pode ir pensando argumentos que vão nos dar o quê? Um referencial de adequação, não mais intuitivo, mas agora sim racional, agora argumentativo. Tranquilo? Se vocês quiserem, me interrompam que a gente conversa. Esse é o modelo que nós usamos no nosso grupo para a tomada de decisão. Não é uma receita de bolo, não é nada disso, mas é sempre uma maneira boa, né? Nós todos que atuamos em universidade, a gente sabe que quando a gente está com o pessoal pronto, eles vão embora. Né? Então a gente sempre está começando tudo de novo, constantemente. Né? Então a gente nunca para de estar retomando e discutindo. Então, às vezes, esses referenciais funcionam para a gente poder trabalhar. No meu grupo a gente tem
desde alunos de pré-iniciação científica até os pós-doutorandos, e a gente está trabalhando todo o tempo com eles, né? Tipo escola rural, assim, que a gente trabalha com todos os níveis na mesma sala, né? E às vezes é bom lembrar para dirigir o olhar para algum dos temas. Não que isso aqui seja uma camisa de força, mas isso aqui é basicamente um lembrete para dizer, olha aqui, ó, não esquece de dar uma olhadinha se não tem esse componente aqui. Como o meu grupo trabalha muito fortemente dentro de hospital, a gente enfrenta consultorias de bioética clínica todos os dias, é fundamental incorporar que às vezes se a gente tem o olhar só num dos pontos, a gente pode errar muito frequentemente. Se a gente pega esse eixo central aqui, ele claramente é racional. Eu tenho um problema, levanto os fatos circunstantes, verifico alternativas, consequências e tomo as decisões. Mas vejam que a decisão está fora do plano racional. Além disso, eu posso agregar todo o nosso repertório de casos, ou seja, toda aquela experiência que nós adquirimos ao longo da nossa vida profissional. Eu vou ter que agregar referenciais teóricos, que é quando eu incorporo o pensamento de outras pessoas que vão me ajudar a melhorar a compreensão do problema. E todo esse plano aqui em azul, a gente consegue discutir ele racionalmente. Mas nós temos duas bordas externas que são totalmente não racionais. São campos cinzas que se agregam a esse centro da discussão e que às vezes interferem, e aquela decisão é predominantemente baseada por aqui e não por aqui. Na medida que eu tenho a afetividade, que é uma questão fundamentalmente individual, que eu estabeleço e vejo como é que esses vínculos que vêm do passado e permeiam o presente vão se intrometer nessa questão do problema. E vocês veem que os vínculos são fundamentalmente individuais. Eu e a minha mulher, nós temos amigos em comum que nós adoramos, mas a minha mulher tem amigos que eu não consigo compreender como é que ela se relaciona com eles. Não, né? E vice-versa. E ainda bem, porque aí isso nos dá uma característica de individualidade. Os que nós temos em comum, que nós gostamos muito, é a Cris, por exemplo. Né? Ou seja, que eu incorporo, e foi um vínculo que a minha mulher trouxe, né? E que eu incorporei também como um vínculo bom na minha vida. Agora, tem outros que não são. E vocês veem que isso é uma coisa que é pessoal. A mesma coisa são desejos. Os desejos são predominantemente no plano individual. E desejo influencia fortemente as nossas decisões. Se eu vou para o outro lado, eu passo para um plano mais coletivo. Quando eu entro no sistema de valores e crenças, e eu entro com quem? Com as tradições. Tradições que também vêm do passado, que não são racionais, são tradições que vêm. E quando vocês perguntam para uma pessoa que está usando um argumento de tradição, por que que aquilo? A resposta é sempre o quê? Porque sempre foi assim. E isso é tradição. E os interesses também estão ali. Ou seja, eu tenho que pensar nesse conjunto de situações, e se eu pego e penso que o problema que nós estamos discutindo é se essa pesquisa é adequada ou não, tudo isso aqui está presente, tudo isso aqui é importante para a gente pensar nessa hora. Claro que eu vou falar para vocês muito, né, com uma perspectiva muito da área mais biomédica, que é onde eu fico imerso o dia inteiro. Eu vou usar os exemplos da base, que é a nossa base fundamental de publicações, que é o PubMed, que é a maior base que tem hoje em dia. Eu já não sei mais nem que tamanho ela está, mas são vários e vários milhões de artigos que são ali depositados. E vocês veem que se a gente coloca a palavra retracted, né, aqueles artigos que foram reconhecidamente tidos como equivocados, já tem só nessa base 9.123. E vocês veem que se a gente pega e vê historicamente, vocês pegam uma curva ascendente exponencial. Não é bom, não precisa te assustar muito, que eu já te explico por quê. Isso é fácil. Porque a partir daqui, ó, entra a internet na parada. O que aconteceu aqui? A divulgação mais ampla. Por que aqui dá uma outra explosão? Aqui entram as revistas integralmente. Ou seja, na medida que eu não tenho mais que estar na biblioteca fisicamente com o meu artigo, que eu não tenho mais que ir para um catálogo físico,
e que eu consigo usar principalmente o quê? Palavras de busca, isso aqui tende a explodir, e eu te garanto o seguinte, vai explodir muito mais. Porque agora está acontecendo um outro... Eu vou até usar um exemplo do passado para vocês entenderem isso. Vocês veem que aqui na década de 30 tem uma retratação. A que eu vou mostrar para vocês está aqui, que ela nem está ainda computada. Tá? Mas na medida que começa a vir, ela vai e tende a explodir. Na medida que o PubMed, até 4 anos atrás, ia até 66, que era isso aqui. Hoje em dia as coleções estão indo, e já tem coleções das revistas mais tradicionais, que estão em 1800 e alguma coisa, com textos na íntegra, com busca de palavra. Ou seja, que a gente agora realmente se apropria desse conhecimento de uma maneira mais amigável, vamos supor. E isso vai possibilitar que a gente faça, inclusive, algumas coisas de revisões importantes. Notem que esses aqui são os autores que têm maior percentual e maior participação de artigos que foram retratados ou por fraude ou por erro e que continuam sendo citados. Esse autor, que é o que encabeça a lista, e vocês veem que essa daqui é uma relação de revistas notável. É a primeiríssima linha de revistas na área da saúde, né, o Lancet, o Blood, o Science, né, o New England Journal of Medicine, todas as revistas de muito peso. New England recusa mais ou menos, a taxa de aceitação do New England atualmente é 1 para cada 10.000 papers que são submetidos para eles. Né? Conseguir publicar no New England é uma... O cara tem que fechar o laboratório por 1 mês e fazer uma farra. Né? Agora vocês veem o seguinte, ó. Wakefield publicou no Lancet em 98 um artigo sobre uma relação totalmente absurda, mas que na época teve um impacto muito grande, de que a vacina de sarampo causava autismo. E essa discussão foi seríssima. Esse é o grande elemento para as crianças americanas não serem vacinadas. E que não sei se vocês viram que agora no início desse ano teve um surto de sarampo na Disney da Califórnia. E o que aconteceu? Estava cheio de criança brasileira, que está sempre lá. Nenhuma teve problema, porque todas estão vacinadas. E eles tiveram 80 casos, predominantemente em adultos. Por quê? Porque eles não vacinam por definição. Baseado nesse trabalho do Wakefield, que é fraude. E notem que esse artigo foi publicado em 98, em 2004 ele teve a primeira retratação, em 2010 ele teve outra, e ele é citado em 758 outros artigos. Muitos deles depois da retratação, que continuam sendo citados sem saber. Mas o caso mais exemplar não é o dele, o caso mais exemplar é esse aqui. Esse aqui que vocês veem, que é o cara que consegue estar 2 vezes na lista, né? Que é o Huang. Ele é aquele coreano que diz que tinha clonado, que teve aquela, né, uma história toda assim. Ele foi assim a personificação de quando a ciência virou espetáculo, ele virou tipo um rockstar, assim, se vocês quiserem. Esse aqui é um exemplo muito bom de pegar. Esse artigo foi publicado em 2005, menos de 1 ano depois, ele foi publicado na Science, né? Menos de 1 ano depois ele foi retratado e ele tem 234 citações. Não, aí que está. Ele tem 234 a partir de 2005. Só 30 são nesse período aqui. Todas as demais são posteriores. Agora vejam o seguinte. Eu não sei se vocês estão sob o império do índice H ou não na área de vocês. Né? Vocês usam muito índice H, não? Não? Na minha área, na minha área, que é na pós-graduação, eu sou o meu curso que eu mais atuo é Medicina 1. Medicina 1 é a pior área dentro da CAPES. Né? E para nós, índice H é vida ou morte. Né? Índice H é aquele número depende do impacto da revista, o número de citações que cada um tem, só vale os últimos 5 anos. É uma matematização absurda sobre a vida de cada um de nós. É para todo mundo. E que eu acho que é uma discussão que tem que ser feita muito profundamente. O Huang, com essas citações, melhora o índice H dele. Agora, muitas delas são no sentido de dizer, olhem só como ele fez errado. Então, se a gente for fazer assim, nós vamos ter que fazer o índice H do bem e o índice H do mal. Né? Vocês não concordam que tem que ser? Eu acho que tem que ser.
Porque o Huang tem um índice H bom, que ele tem muita coisa que ele produziu legal até. Quando o grupo dele meio que se perdeu nessa história, eles começaram e hoje ele tem muito mais citações negativas do que positivas. Só que, pelo indicador, ele só tem tudo soma como positivo. Então esse é um item importante em integridade. Essa aqui é uma boa classificação que foi proposta pelo Richard Van Noorden, dos tipos de más condutas e questões que estão associadas à integridade. Fabricação ou falsificação de dados, autoplágio, plágio, erros honestos, resultados que são irreproducíveis e outras coisas. Vamos dar um passeio rapidinho para cada um deles. Pegar um exemplo da área biomédica só para vocês verem como a coisa é preocupante. Esse senhor Yoshitaka Fuji era considerado uma das grandes referências mundiais na área de anestesia, principalmente na situação de período pós-anestésia. Ele, de 93 a 2012, publicou 249 artigos, e quando teve uma denúncia de que um artigo dele tinha dados fraudados, a comissão da Sociedade Japonesa de Anestesia avaliou 212 artigos e encontrou que 212, apenas 3 tinham dados válidos. Tá? 37 tinham dados insuficientes, 172 continha algum dado fabricado, e o que mais me chocou, que 126 eram só dados fabricados. O que é dado fabricado? Eu sento e monto uma planilha sem nunca ter visto um paciente. Isso é a fraude, assim, a quintessência da fraude. Né? E esse senhor aqui acabou perdendo a cátedra dele, foi uma história bem importante, vocês veem assim, e ele publicou todo esse período com situações, teve várias vezes cartas ao editor dizendo, são dados muito homogêneos, são dados que a gente nunca encontra isso na realidade, não sei o quê, e os editores dizendo, é um bom pesquisador, usando aquele argumento de autoridade, dizendo, é um pesquisador de reputação, o nosso comitê de revisão avaliou, e é um dado válido. Se a gente vai para autoplágio, tem uma situação que é muito interessante. É muito frequente. Autoplágio entendido como republicação. Como apropriar textos próprios de outros trabalhos e recolocar sem citar a fonte original de publicação. Nós tivemos uma discussão de autoplágio, a questão de 1 ano atrás, onde teve uma pessoa que deu uma ideia que é totalmente equivocada, que dizia que qualquer utilização de texto pessoal é autoplágio. Isso para mim tem um nome, isso é esquizofrenia. Né? Ou seja, se eu nunca mais puder usar um texto que eu produzi, vocês se imaginam? Eu estou me reinventando a cada artigo, é um negócio totalmente louco. O que eu não posso é requentar trabalhos, isso sim. Né? Eu não posso é trazer trabalhos do passado para o presente, dar uma cozinhada ali naquela situação, não citar nada para dizer que aquilo é novo. Isso está errado. Consolidar a publicação de cada um de nós é fundamental. Acho que isso é dar coerência para uma linha, até para demonstrar que a gente dizia coisas que a gente não está mais dizendo. Agora vocês veem aqui, ó, olhem os títulos. É o mesmo, né? E foi publicado numa revista americana de engenharia e numa coreana. Quando a gente fala por preconceito, a gente diz, qual é a melhor das duas? Todo mundo diz, americana. Não, é a coreana. Aquela lá é uma daquelas revistas de terceira e quinta linha, mais ou menos, que publicam qualquer coisa. Esse aqui foi o trabalho que o professor, que é o primeiro, mandou, e aquele lá foi o aluno que mandou. Eles mandaram em paralelo, os dois foram aceitos, os dois foram publicados, e acabou ficando nessa confusão. O primeiro autor mandou para a revista americana um pedido de retratação, e aí aconteceu uma situação que é totalmente inusitada. O editor daquela revista solicitou $650 para publicar a retratação. Eles tinham pago $2.500 para publicar aquele artigo. E agora ele queria mais 650. Aí ele denunciou publicamente para mostrar que a coisa é escandalosa realmente. Isso eu nunca tinha visto, isso aqui. A gente nunca se cansa de surpreender. Quando a gente vai para plágio é uma praga mundial e que eu vou pegar alguns exemplos só para vocês verem assim. A gente tem mania às vezes de
por baixa autoestima, pensar que é um problema mais nosso, e vocês vão ver alguns exemplos que não são bem nossos. Em 2000, isso aqui foi 2009. Surgiu uma discussão na Alemanha de que existiam algumas questões sobre fraude em tese de doutoramento em várias áreas, principalmente de ciências sociais na Alemanha. A Alemanha, que era um paradigma de honestidade, que depois do episódio Volkswagen nós começamos a ver que não é bem assim, que essa questão de ética industrial é uma coisa seríssima que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? Eu nunca vi ainda, mas é uma área que eu gostaria de ver o pessoal da ética das engenharias, que aqui no Brasil tem pouco, nos Estados Unidos tem até bastante gente trabalhando nisso, para fazer uma discussão ética do recall, né? O recall eu entrego um produto que está imperfeito, como se fosse um produto acabado, depois eu chamo, ou seja, isso é uma coisa que é muito interessante do ponto de vista de ética empresarial. Teve essa denúncia. Quando foi feita essa denúncia, a ministra de Educação, Annette Chavan, disse que se fosse confirmado, isso era um fato que iria gerar uma grande perda para a ciência da Alemanha. Guardem esse nome, Annette Chavan. Tá? Uma das primeiras pessoas que apareceu nessa situação era a pessoa que estava sendo preparada para ser o sucessor da Merkel, que era o Karl Butenberg, que era ministro da Defesa, um cara que tem um apelo fantástico, ele é uma pessoa que tem um carisma pessoal incrível, ele é um cara jovem, esportista, guitarrista, político de carreira exemplar, e o que aconteceu? Toda a tese dele era plagiada, né? Aí ele perdeu o título e acabou perdendo também o cargo de ministro, e é um cara que está fora, tá fora da possibilidade de ser o sucessor da Merkel. E aqui está a dona Chavan. Hã? Não, aqui ele toca bem. Ele toca bem. E ele é metaleiro, é um cara muito louco, sabe? É um cara interessante. Então, vocês veem essa dupla, né? A Merkel com a Chavan, e aconteceu que foram avaliar os textos da tese da ministra da Educação e também era plágio. E aqui está o parecer do Bruno Bleckmann, né, que era um professor de História Antiga lá de Düsseldorf, que foi quem coordenou esse comitê, e disse que eles propunham a invalidação e a retirada do título de doutor dela, em função de quê? Que grandes seções do trabalho eram tiradas de outros textos sem atribuição devida de autoria, dizendo que isso era um engano intencional através de plágio. Né? Então ela que lá no início alertou, vai dar problema. Deu. Né? Foi com ela. Vocês veem esse outro cidadão aqui que era presidente da Hungria, Paul Schmidt, que também plagiou, também perdeu o título, também renunciou. Né? É interessante de ver que essa questão está no mundo inteiro. O primeiro comitê sobre desonestidade na ciência, que foi criado pelo professor Paul Ries na Dinamarca, foi criado por uma denúncia contra o reitor da Universidade de Copenhague, de que ele teria plagiado. Aí eles nomearam um comitê que avaliou e não era plágio, tinha sido uma denúncia infundada, e a partir dali esse comitê que foi modelar para as outras áreas. Vocês veem, hoje em dia aqui no Brasil tem, a UFRJ já tem um comitê para honestidade na ciência, a PUC de Porto Alegre também tem um, e é uma atividade que está fora dos comitês de ética em pesquisa, porque ela está avaliando uma outra situação que não é buscando adequação, é verificando inadequações. Isso aqui é uma situação na área de vocês, que eu não sei se vocês viram isso. Lá na Universidade do Arizona, que essa professora que era chefe do departamento de arquitetura, essa Susana Dickinson, né? Foi um estudante disse que ela tinha plagiado o trabalho dele, e se vocês veem, isso aqui eu peguei os trabalhos e recortei, vocês veem que é a mesma frase, tudo igual. E assim tem vários, ela copiou mais de 30 segmentos de texto, transcrevendo, e aí que entra a burrice para vocês verem.
ela não cita o trabalho do aluno em nenhum momento, nem incluiu como referência. Qual era o problema? Ela foi orientadora dele. Isso dignificava o trabalho dela. E aí impedia, não, mas isso aqui para mim tem um selo, que é o selo da arrogância. Isso aí é a marca que massacra tudo isso sempre. Né? Opa! Cancelar? Esse aqui é um caso que está em aberto, que é interessante, a beça da área de vocês também. Esse Alejandro Zaerapolo, que é um espanhol, que era diretor da Faculdade de Arquitetura de Princeton, ano passado foi convidado para escrever um texto no catálogo da Bienal de Veneza, que tinha um setor da Bienal de Veneza só sobre arquitetura, e pediram para ele fazer o texto do catálogo. Ele mandou o texto e disseram que o texto era muito acadêmico e tinha que ser um texto mais de divulgação, um texto mais leve. Ele mandou, publicaram, e causou uma celeuma enorme. Essa situação está em... Ele já perdeu o cargo, ele foi convidado a se demitir, lá de Princeton. A pessoa que era o coordenador da Bienal de Veneza partiu na defesa dele, mas ele fez uma coisa que eu acho de uma burrice atroz. Ele mandou uma carta de esclarecimento dizendo que quando é texto de divulgação não existe um compromisso com coisas de autoria. Não é verdade. Né? Que aquele texto não era acadêmico, então ele não tinha que fazer nenhum crédito. Está todo mundo bem sentado. Da onde é que ele tirou grande parte do texto que ele publicou como sendo dele? Da Wikipédia. Aí é para matar. Né? Ou seja, é um negócio assim rastreável muito fácil. Né? Ou seja, não, mas eu digo, com os alunos a gente tem que... Mas eu te digo o seguinte, eu acho que isso começa, sabe aonde? Lá na escola fundamental. Quando o professor do ensino fundamental tolera e ele lê um texto que ele sabe que o aluno não tem condições de ter aquela elaboração. E ele não devolve e diz, então, tu pode até usar, mas tu tem que me dizer de onde é que tu tirou, tu tem que aprender, e aí é a hora boa de ensinar aqui, a referenciar, a fazer citação adequada e assim por diante. A falta de trabalho disso na escola fundamental, no ensino médio, é que acarreta depois na universidade, e vocês pegam o sem número de vezes que a gente tem no meio universitário brasileiro, teses e dissertações que são plágios, às vezes, do início até o fim. Né? Agora, o mais interessante de tudo é o seguinte, em todos os livros que vocês vão falar coisas de plágio, vocês vão ver a citação desse autor aqui, do Paul English, que publicou em 1928 um livro chamado O Mestre dos Plágios, que é o livro fundador da discussão de plágio. Tá? Nesse livro, ele tem, na página 81, a definição que ele dá, que ele diz, plágio é aquilo que eu me aproprio do texto de um outro sem a devida citação, sem o devido reconhecimento, tal e tal e tal e tal. E essa é a definição que todo mundo utiliza e ele é o autor de referência. Em 1908, um autor chamado Bernd Sternzana, que era um cara que escrevia muito sobre folclore, escreveu um livro sobre folclore, onde ele tinha um texto que ele dizia, as histórias do folclore não têm autor, as pessoas vão se apropriando, são saberes de tradição oral, e que a gente não sabe quem inventou as lendas brasileiras, mas alguém compila e publica isso. Isso não é plágio, desde que a pessoa diga que isso era um saber popular. Mas quando eu me aproprio daquilo e uso sem referir esse autor, isso passa a ser plágio. Dá para entender? Então vocês pegam assim, era um livro bacana, nós estamos falando em 1908, todo escrito à mão. Ele foi comprado, a noção de tempo era diferente, né? 12 anos depois, por um editor, que depois vendeu para um outro editor, e esse segundo editor que comprou, passou para o Paul English datilografar o manuscrito. Então, o Paul English datilografou todo esse texto. E em 1928 publicou o livro dele. Tá? Esse aqui é o caderno que deu origem a toda a discussão agora, e vocês veem o seguinte, esse aqui é o texto do Paul English,
e esse aqui vocês veem que é claramente datilografado ainda com aquele papel carbono azulzinho, né? Que esse dia eu falei papel carbono em aula e meus alunos não sabiam o que era, né? É um negócio que a gente tem que ter cuidado, né? E se vocês forem ver, aquela definição é uma apropriação desses dois trechos aqui. Ele simplesmente pegou a primeira parte daqui, a segunda parte daqui e deu a definição dele. E ele não citou o trabalho original. Então não é um negócio assim paradoxal, que a definição de plágio por si só já era um plágio, né? Ou seja, para vocês verem como essas coisas, as pessoas minimizam o impacto e a situação de fato que isso pode acontecer. Ou seja, o que é plágio? É utilizar a palavra, ideia ou produção de um outro trabalho. Eles são atribuíveis a uma outra fonte identificável. Não se atribui esse trabalho a uma fonte de onde foi obtido. É uma situação onde há uma legítima expectativa de autoria original. E a maneira de obter algum benefício, crédito ou ganho, que não necessita ser monetário. Na nossa área, por definição, quase nunca é, né? Essa é uma discussão interessante que eu por não ter familiaridade, por não vivenciar, mas plágio de projeto na área de vocês deve ser uma coisa muito frequente, né? A pessoa se apropriar indevidamente de alguma ideia, né? De alguma situação de uma produção e faz quase que uma caricatura sem atribuição e que às vezes até a pessoa nem gostaria que fosse, né, atribuído ele aquela obra. Mas plágio é uma coisa interessante da gente poder entrar e eu acho que na área de vocês deve ser uma coisa bem delicada de discutir. Nós publicamos um livrinho que está disponível de graça naquele site do ISU. Vocês conhecem aquele site, né, que é um site de publicações, que se chama Direitos Autorais e Conexos, que é o nosso grupo de pesquisa, a gente publicou, que o pessoal nos perguntava tantas coisas sobre direito autoral e coisas conexas a ele, que a gente juntou as perguntas, elaborou as respostas e fez um livro que está aberto, ele tem resolvido bem essa questão, tá? Se vocês entram no ISU e botam só direitos autorais, ele aparece, está lá para ver, e tem um item que é só sobre a questão de proteção das obras de arquitetura, que a gente colocou para escrever. Ele foi escrito por 6 autores e a gente diluiu a produção de todo mundo, porque foi uma interferência o tempo inteiro no texto de todos, né? Então acabou sendo realmente um texto multiautoral. A questão de erros honestos que também existem é vocês verem, por exemplo, assim, ó. De novo, eu estou entrando na minha área. De 513 artigos de neurociência, foram separados 157 que comparavam dados e olhem a proporção das comparações corretas com as incorretas. Moedinha, 50%. Peguem uma outra área, na área de genética. Se pegar os 111 artigos que trabalhavam com expressão gênica de 2002 a 2011, as classificações erradas são as vermelhas e as corretas são as azuis. E vocês veem que se a gente faz a média dá 53. E vocês pensam assim, isso aqui passou por comitê editorial, isso aqui não é fraude, isso aqui, vocês sabem o que é? Isso é imperícia. As pessoas não estão preparadas e qualificadas para poder fazer aquilo que elas estavam fazendo. Então vocês pensam assim, metade dessas áreas aqui, das coisas que estão publicadas, a gente teria problema se a gente fosse avaliar mais aprofundadamente, que esses dados não são dados tão verídicos assim, que a gente teria que ter algum cuidado. Tem um grupo, que eu fiz parte uma época, agora não faço mais, que estava tentando fazer uma questão, e isso vai prosperar, sem dúvida nenhuma, de fazer auditoria ao acaso em artigos e fazer, agora com os textos todos estando online, fica muito fácil de fazer, sabe o quê? De botar um anexo embaixo mostrando o que é o inadequado e o que é o adequado, né? Eu acho que isso nós vamos ter que evoluir para alguma coisa desse tipo. E a gente tem erros que são erros casuais assumidos, né? Qualquer um que trabalha com alguma coisa estatística sabe que a gente assume os erros do tipo 1 e erros do tipo 2, quando a gente estabelece níveis de significância, né? Tamanhos de amostra, a gente embute sempre a possibilidade de erro. Essas condutas culposas, né? De imperícia, imprudência e negligência, que são basicamente erros por falta de cuidado. E, obviamente, que tem as condutas que são dolosas, que é quando a gente engana deliberadamente, que é aquela questão, né, de ajustar,
de cozinhar os dados e de falsificar dados. Essa classificação de trimming, cooking e forging, vocês veem que foi feita pelo Babbage em 1830. Em 1830 ele estava tão preocupado que ele fez essa classificação, e olhem o nome do livro que ele publicou, Reflexões sobre o Declínio da Ciência na Inglaterra. Tá? Para vocês verem que essa coisa é histórica. A história da ciência marca a preocupação da fraude, porque a fraude é uma companheira da produção científica. Resultados irreproducíveis. Tem trabalhos que não dá para refazer. Quando a gente tem coisas tipo esse aqui, que foi uma pesquisa que não deu para reproduzir, porque eles usaram um meio de cultura que só eles tinham, então ninguém vai conseguir fazer. Mas vocês pegam, por exemplo, assim, astrofísica, por exemplo. Os caras fazem ciência, mas não dá para reproduzir um eclipse. E eles estudaram um fenômeno que nunca mais vai se repetir. Né? Os caras que trabalham com essa... os historiadores, por exemplo. Né? Não tem como refazer a história. Então é irreproducível. Eu estou trabalhando com coisas que são narrativas. Na própria... Até a gente pode deixar isso para daqui a pouco, né? Porque eu acho que é interessante essa discussão, para a gente falar de consentimento, essas coisas todas. Tá? Mas essa questão da irreproducibilidade, às vezes, é inerente a determinadas áreas de conhecimento. Ou seja, aquele critério da ciência experimental não obrigatoriamente é transponível para todas as áreas. E a questão de outros, eu quis trazer uma curiosidade para vocês verem essa questão histórica. Em 1951, uma autora publicou que tinha tido uma descrição de uma dermatite de couro cabeludo causada por um ácaro. E ela começa assim: a autora e outros 2 membros da sua família, ela está descrevendo essa dermatite na família dela e nela, né? Todas mulheres, né? E não sei o que, e vai falando, e assim por diante e tal. E descreve toda uma situação de sintomas e não sei o que. Isso aqui serviu de base para muita gente fazer associação de ácaros com não sei o que e tal. Vocês veem que isso aqui é 2013. Um autor publica, olhem o título, né? Que é o único caso de uma publicação de uma coisa alucinada, se vocês forem pensar. E aí ele começa a mostrar que essa senhora tinha um problema, um transtorno psiquiátrico, que ela tinha toda uma coisa de alucinações e que toda aquela descrição que ela fez no trabalho dela era fruto de alucinação. Né? Ou seja, aí que está, essa é a lógica. Mas ele fez a descrição, e ele publicou. Esse aqui é um que ainda não está retratado. Por quê? Porque agora a gente começa a fazer o retorno. Mas esse aqui é um candidato que, dentro de pouco tempo, essa revista vai acabar entrando com a retratação desse artigo também. Ou seja, por que a gente está conseguindo isso? Pela visibilidade. Então vocês pegam assim, uma pessoa que estava revendo esse tema, e cai esse artigo, ele lê e diz assim, aí ele começa a ir atrás e fecha o circuito, e dá para fazer isso. Mas no passado não tinha como pegar. Né? Então a visibilidade que essas publicações têm hoje na internet é que nos permitem isso. O que são problemas emergentes? O que afinal é inovação e o que é repetição? Eu digo para vocês assim, na área da saúde nós temos um problema seríssimo, que são drogas que são chamadas me too drugs, que são a mesma coisa. Os caras mudam só um pedacinho da molécula e pode repatentear e a molécula não faz nada de novo e se bota no mercado a preço mais alto, simplesmente com uma nova estratégia de marketing. O tema da inovação, que é o grande tema, né, da atualidade, todo mundo hoje em dia tem que ser empreendedor e inovador, né, acaba às vezes gerando essas situações de incorreção. A questão de patenteamento é uma outra questão delicadíssima, né? Até que ponto aquilo que era uma proteção passa a ser um cerceamento para as demais pessoas. A questão do impacto e da relevância das publicações, uma questão que para mim é fundamental, que é a concentração de editoras. Na área biomédica, vocês têm uma concentração de basicamente todas as revistas da área biomédica, de primeira e segunda linha, estão na mão de 2 editoras só. Né?
da apropriação comercial do conhecimento, eu sou da época de que a gente ainda pagava assinatura de revistas, mas a gente não pagava para publicar, né? E agora a gente paga a assinatura, mesmo que seja através do periódico SCAPES, que é um caminhão de dinheiro que se paga, e que a gente tem que defender com unhas e dentes a manutenção do periódico SCAPES, mas a gente está pagando e pagando muito caro a publicação. Eu tenho uma atividade de administrar a área, né, a área de pesquisa junto lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós temos um fundo de pesquisa que a gente auxilia a publicação, pagamento de publicações. E nós tínhamos um teto que era basicamente pagar até $2.000 de taxa de publicação. E chegou um artigo agora que o editor está cobrando 4.800 libras. Tá? Aí a pergunta é se já vem com IPVA pago ou não. Porque isso é um preço de um automóvel, se vocês forem ver, né? Com o preço que está, com o valor que está a libra. Agora vocês pensam assim, isso é um absurdo, porque esse pessoal ele ganha numa ponta que eles continuam vendendo. E agora eles estão cobrando absurdamente da outra ponta. Então isso é uma questão que a gente vai ter que discutir muito, porque vocês veem assim, eu tenho uma colaboração muito forte com uma professora do University College lá de Londres. Todos os trabalhos que eu publico com ela não tem pagamento porque ela é filiada a uma instituição do governo britânico. O pessoal que trabalha comigo, que tem participação com o pessoal que trabalha para o governo americano no Instituto Nacional de Saúde, também não paga nada. Mas nós pagamos muito caro. E essa é uma questão que já teve uma discussão importante, que era por que o Brasil, que é o maior cliente das publicadoras, como o periódico SCAPES, também não consegue isenção para os pesquisadores brasileiros. Eu acho que essa é uma pauta que a gente deveria sempre trazer nessa discussão. Conflitos de interesses é uma coisa que estão sempre presentes nessas discussões. Eu particularmente acho que a questão de conflito de interesse não é problema. Para mim gera problema é quando o comprometimento entra em conflito, né? Enquanto fica no plano de interesse não tem problema, mas quando ele se revela como comprometimento é que a coisa aparece. Da universidade, a pesquisa virar uma mercadoria, basicamente. Na educação, a gente só está suprindo demandas de mercado. Por isso que as universidades alemãs são tão inteligentes, né? Tem as universidades técnicas e as universidades de pesquisa. As de pesquisa não têm compromisso com o mercado, né? E a coisa que eu acho a mais perigosa que a gente tem, que é a espetacularização da ciência. Que é quando essa ciência se torna descartável, quando o pesquisador se torna uma celebridade, e vocês veem esse episódio lamentável que nós estamos vivendo no Brasil, de um produto chamado fosfetanolamina. É uma situação totalmente equivocada do início até o fim, e que virou uma bola de neve, e que, se a gente for discutir pela adequação, ela vai gerar uma repercussão social terrível, dizendo que a população criaram uma teoria da conspiração em cima disso, justamente pela espetacularização associada. Aquilo que era para ser discutido tecnicamente de uma forma adequada, virou uma demanda de gosto ou não gosto, e com o judiciário entrando em decisões totalmente equivocadas, se a gente for pensar. O que são princípios de integridade? 2 minutos eu termino. Primeiro, que nós temos que ter honestidade em todos os aspectos da pesquisa, desde o início até o fim, né? E a gente tem que trabalhar a questão da honestidade como um valor com os nossos alunos, fundamentalmente começando na graduação com os nossos alunos de iniciação. Que eles não têm direito de ser autores em qualquer artigo só porque eles são do grupo, né? Que autoria não é moeda de troca para ausência de bolsa, né? De responsabilidade social na condução da pesquisa. Que toda a nossa pesquisa tem, direta ou indiretamente, essa perspectiva de responsabilidade social. De ter questão de polidez e de justiça no trabalho com outras pessoas. Ou seja, de ter uma boa educação, de ter uma relação adequada e não discriminatória no ambiente, nas equipes de pesquisa. E de ter uma boa gestão da pesquisa em benefício de terceiros. Isso é extremamente importante, isso aí são as questões que foram aprovadas em 2010 em Singapura, no Congresso de Integridade na Ciência. Agora em maio, a gente teve a edição desse congresso aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, e são basicamente os mesmos princípios que se mantêm. Vocês veem que a Academia Brasileira de Ciências, em 2013, publicou
esse texto sobre rigor e integridade na condução da pesquisa científica. É um belo texto, ele é muito curto, ele está disponível no site da academia em PDF para poder baixar sem problemas. Ele tem uma boa indicação de como é que a gente pode conduzir essas questões. Vou terminar. Eu queria terminar com essa frase do Einstein. Ele teve o Einstein tem uma parte dele, os textos mais filosóficos, que são brilhantes, né? E que, quando ele colocou isso aqui, que muitas pessoas dizem que o intelecto é que faz um grande cientista, e ele diz que eles estão errados, que o que faz um bom cientista é o caráter, o que ele está fazendo? Ele está resgatando integralmente essa discussão da integridade. E vocês veem que eu acho que esse é o tema que a gente tem que pensar, porque quando a gente olha uma nuvem de palavras que nem essa aqui, se vocês pegam, isso aqui é a nuvem de palavras da ética na pesquisa em saúde, tá? As coisas estão aí dentro. Agora, a integridade às vezes se perde nessa discussão. É tanta coisa ao mesmo tempo que a integridade está ali, mas ela é uma dentre tantas coisas a mais que a gente vai ter que enfrentar. E a gente só tem que uma coisa para fazer, que é discutir, rediscutir, repensar essas questões. Cada área tem tradições próprias, tem peculiaridades próprias, que merece esse olhar. Agora, na essência, se vocês forem pensar, o tema é o mesmo. A gente só trabalha muito mais o quê? No olhar diferenciado, que é óbvio que eu, biólogo, que trabalho em pesquisa na área da saúde, não vou ter o olhar que vocês têm, né? Porque cada área vai ter essa peculiaridade, essa formatação de olhar que a gente vai caracterizar. Muito obrigado.